A paz de Deus, meus irmãos em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos mais um dia aqui ao meu canal. Quem vos cumprimenta é vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E hoje o Senhor, pela sua infinita misericórdia, preparou para que eu venha compartilhar mais uma experiência a qual o Senhor Jesus me concedeu pela sua infinita misericórdia. E antes de iniciar, meus irmãos, a relatar aquilo que o Senhor me entregou, enquanto eu estava fazendo meu devocional, eu estava com a cara no pó, orando. Os irmãos que acompanham o canal sabem que, aleluia, glória a Deus, todas as experiências que o Senhor pela sua infinita misericórdia dá é quando eu estou sozinha, eu estou na comunhão, eu estou com a cara no pó. Eu não vou orar precisamente para ter experiências com o Senhor, eu não vou orar precisamente para ser arrebatada, eu não faço orações assim, eu vou orar para me entregar e eu esqueço a hora, irmãos, essa é a verdade. Eu vou ajoelhar e eu esqueço da hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me entrego na oração ao Senhor Jesus, aleluia, e Ele ver graça em vir ao meu encontro e tratar comigo, me dar experiências. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu quero mencionar os irmãos que o Senhor Jesus me disse, meus irmãos, que eu sou uma de muitas, milhares de pessoas nos 4 cantos do mundo que Ele tem escolhido para dar experiência. Cada um tem o seu chamado. E o Senhor me disse que todo o meu ministério eu vou ter essas experiências com Ele, que vão me ajudar muito no meu ministério. Então, foi uma escolha do Pai, do Filho e do Espírito Santo me dar essas experiências. Tem pessoas que vão ter 1, 2, tem pessoas que vão ter a vida toda experiência, se assim elas permanecerem na posição de soldado, na presença do Senhor. E é esse o desejo do meu coração, de ficar firme na presença de Deus, tomar a mão de Jesus e não olhar para trás jamais. Jamais, que a ordem da igreja, a ordem de Cristo para o seu povo é marchar rumo ao céu, é marchar rumo à salvação. É saber que nós estamos de passagem aqui e que naquele grande dia triunfal vamos estar diante do trono do Senhor para responder por tudo que nós fazemos. Então o meu canal é um canal para os crentes. O meu canal é para as pessoas espirituais. O meu canal é para pessoas que crê em Deus, que crê que existe um soberano, que existe o eterno. Porque aqui vem de tudo no meu canal. Eles querem refutar experiências que eles nunca vivenciaram. Eles querem refutar coisas sobrenaturais. Não podemos, Halamaia, brigar com o homem natural. Experiências sobrenaturais não é para o homem natural. O homem que não entende das coisas do Altíssimo. Falo isso porque aqui no meu canal vem de tudo. Vem de tudo. Então é um canal direcionado para a Irmandade Cristã, para o povo de Deus que quer sair dos enganos de Satanás. O meu canal é para abrir olhos, sim, Halamai. O meu canal é para trazer avivamento, despertamento, é para crescer um verdadeiro desejo genuíno e puro no coração da igreja, Halamaia, de servir a Deus na sinceridade, na verdade, de servir a Deus na doutrina, de renunciar a este mundo de engano, para nós encontrarmos Jesus naquele grande dia. É isso, é para as pessoas que são sobrenaturais, é para as pessoas que realmente querem ser salvas, porque o céu é tomado a forças. Eu já mencionei os irmãos muitas vezes, ali não entra mundano, ali não entra pecador, ali não entra as pessoas que estão manchadas com o mundo, com o pecado, ali só entra os santos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Então eu vou iniciar a narrar, aleluia, glória a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, porque eu não escrevo os meus relatos, eu escrevo a cronologia assim detalhada, eu não escrevo, eu escrevo só alguns detalhes, mas o Espírito Santo de Deus me direciona a transmitir para a igreja, porque eu não posso, Halamaia, aumentar e nem diminuir nada. Tem pessoas que não entendem, a tua experiência está incompleta, foi até aí, eu não vou aumentar. Eu não vou colocar palavras na boca do Senhor Jesus e muito menos não posso. Quer dizer, quando ele fala até aqui, você pode transmitir e essa parte não, aí já é outra coisa, porque o Senhor se responsabiliza. Existem experiências que o Senhor me passa, me permite vivenciar, que ele fala, esta parte guarda somente para ti. É da mesma coisa quando o Senhor fala com um varão, uma varoa na visão, na revelação, em experiências inefáveis com o Senhor. Nem tudo às vezes Ele permite que a gente passe, porque tem pessoas que não estão preparadas para escutar. Então, aleluia, glória a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu vou narrar aquilo, aleluia, que o Senhor me permitiu vivenciar. Mais uma experiência com o Senhor Jesus. Eu estava de joelho, dos joelhos dobrados com a cara no pó, me aquebrantando na presença do Senhor, quando eu senti, Halamaia, uma unção diferente, a unção do Espírito Santo.
O meu corpo todo queimava como se estivesse dentro de uma brasa, a brasa intensa do Espírito Santo, quando eu senti que eu ia ter uma nova experiência, quando eu escutei o Senhor Jesus dizendo que era necessário ter outra experiência, que Ele ia me dar outra experiência para me passar para o seu povo. Foi então quando Ele tomou a minha mão, me retirou e nós fomos transportados, Halamaia. É assim que eu posso dizer aos irmãos, em arrebatamento, o Senhor me transportou junto com Ele na cidade do Chile. Mas antes disso, o Senhor disse assim, venha e eu vou te mostrar aonde está meu Espírito Santo e aonde não está. Aonde o meu Espírito Santo está trabalhando e aonde ele não está trabalhando, para que você passe ao meu povo. O Senhor já tinha me dado uma experiência similar a essa, mas nessa houve coisas das quais Ele me mostrou que não me havia mostrado em outra experiência, que estava no canal antigo. Então, irmãos queridos, nós fomos transportados para a cidade do Chile, e ali eu vi uma igreja muito simples. Eu falei, aonde nós estamos? E o Senhor disse, nós estamos na cidade do Chile. Entramos naquela igreja e eu pude sentir a unção de Deus naquela igreja. Havia anjo na porta, anotando o horário que cada irmão chega. Aqueles que chegam atrasados na igreja perdem a bênção, porque tudo na casa de Deus é com ordem e decência, exceto que você tem uma boa justificativa para você chegar atrasado. Mas as pessoas que chegam atrasadas por outra razão, o Senhor não vai aceitar. Vai perder o tempo na igreja, porque vai perder a bênção que está preparado para você. O Espírito Santo de Deus me está permitindo falar isso para a igreja, que é necessário chegar antes de começar a reunião para estar na comunhão ali esperando iniciar a reunião. O anjo do Senhor estava na porta anotando todos aqueles que estavam entrando naquela reunião, aqueles que chegavam na hora certa e aqueles que chegavam atrasados. Entramos e eu vi anjos flutuando dentro daquela igreja, vi anjos com bandeja de ouro e vi um pastor bem em cima do púlpito. Um pastor em cima do púlpito. Quando eu olhei para aquele pastor, o Senhor disse, ele me serve, ele é meu servo, ele me serve em espírito e em verdade. O Senhor me havia revelado que aquele varão, aquele servo dele, aquele soldado dele, havia 5 meses perdido a sua esposa. E ele, na visão, tinha 71 anos e já estava se preparando. O Senhor me disse, ele está se preparando para vir ao meu encontro. Quantas pessoas às vezes ficam com viúvo com 60, 70 anos e já estão buscando outro esposo, outra esposa. Não é errado, irmãos, querer a pessoa voltar a casar, mas a pergunta é, será que é isso que o Senhor tem preparado para você? Será que é isso que o Senhor tem preparado para ti? Porque tem pessoas que chegam nessa idade, em vez de se preparar para encontrar Jesus, já estão pensando em casar. Sabe, não é pecado a pessoa querer voltar a casar, mas a pergunta é se é realmente isso a vontade de Deus. Porque quando nós estamos no mundo, as nossas decisões são conforme a nossa carne, as nossas decisões elas são mundanas. E quando nós vamos vir para os pés do Senhor, nós precisamos ter a permissão do Senhor para tomar as nossas decisões. Para quê? Para evitar que a gente pegue provação, para evitar que a gente se dê mal. Então nós precisamos do alvará do Senhor para tomar as nossas decisões em tudo, em tudo e em tudo. Eu olhei para aquele homem e vi toda a sua armadura. Era uma armadura que eu nunca tinha visto. Ele estava capacitado, revestido e estava todo armado. Os demônios podiam jogar seta, mas não pegava de tão revestimento que ele estava. Eu fiquei assustada com aquela, assustada no bom sentido, com aquela armadura potente celestial que estava sobre aquele soldado. O Senhor disse, ele é meu servo, ele me serve em espírito e verdade. Foi quando o Senhor me revelou que ele tinha sido ateu e tinha aceitado Jesus na sua juventude. Quando ele falava, saía bolas de fogo pela sua boca, Alamaia. Tudo que ele falava e profetizava, o Senhor selava com seu sangue. De tanta autoridade, de tanta unção, de tanto revestimento. O Senhor me revelou também que este homem era muito submisso ao Senhor, que ele tinha realmente uma disciplina na presença de Deus. Ele não era relaxado com sua vida espiritual, ele não era acomodado, Alamaia. Havia uma disciplina diária de jejum, de oração, de consagração, de santidade ao Senhor. Havia um desejo puro, genuíno e único em seu coração de servir a Deus, de ganhar almas para Jesus. O Senhor me revelou muitas coisas de sua vida, aleluia, e de seu ministério, que ele tinha muito amor pelas almas, muito amor pela obra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aí, ele falando no microfone, eu via que o Espírito Santo colocava todas as palavras na sua boca e ao lado dele havia um anjo. O anjo estava anotando tudo o que ele falava.
todas as palavras que saíam da sua boca estavam sendo anotadas ali, naquele exato momento. Naquele exato momento estava sendo tudo anotado, meus irmãos, em Cristo Jesus. Foi quando Jesus Cristo me disse, aleluia, glória a Deus, que tudo que um pregador, uma pregadora ou uma pessoa que vai falar no púlpito está sendo anotado para usar a favor ou contra naquele grande dia do julgamento. Foi quando o Senhor disse, ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula ou um tio da minha palavra. O Senhor ressaltou isso para mim. Ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula ou um tio da minha palavra. Ele estava ali pregando com muita autoridade, com muita unção. O Senhor me disse, eu estou preparando o dia e a hora para que tu venha junto com aqueles que eu tenho colocado nos teus caminhos para pregar nesta igreja. Halamai. Eu olhei para o Senhor assustada e impressionada com aquela revelação. Pois te levarei para muitos lugares, abrirei as portas, Alamaia, pois eu tenho a chave da vida, do inferno e da morte. Eu tenho a chave de Davi. Abrirei as portas que eu tenho que abrir, fecharei aquelas que eu tenho que fechar, para que se cumpra aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Halamai. Foi então quando ele, com o microfone, com muita autoridade, falou, você, vem aqui no nome do Senhor Jesus aqui na frente. Vem aqui, no nome do Senhor, a irmã aí, vem aqui. Pois o Espírito Santo de Deus me revela que você tem um câncer no seu útero. Aí ele colocava a sua mão, e na hora que ele colocava a sua mão, eu via que saía uma bola de fogo, uma brasa de fogo de sua mão, e aquele câncer começava a queimar, que era um demônio que estava alojado ali. E ele saltava, pulava e ia embora. Ela saía curada. Aleluia, glória a Deus. Foi então quando eu percebi que o ministério era um ministério de cura e de libertação. Foi quando o Senhor me revelou que muitas das igrejas não estão mais assim. Esta é a reflexão do pecado e da iniquidade que tem entrado dentro de muitas igrejas. Igrejas que se tornaram cultos rasos, que não existe mais sinais, não existe mais prodígios, não existe mais cura, não existe mais libertação. Halamaia, sendo que o Senhor Jesus Cristo, ele expulsou os demônios com imposição de mãos e ele ensinou e transmitiu isso para os apóstolos, e esse poder, a sua autoridade, ficou na mão da igreja de Cristo. Ele deu essa autoridade para expulsar os demônios. Aleluia, glória a Deus. Foi então quando ele chamou a próxima pessoa, ele disse, você vem aqui no nome do Senhor Jesus, pois o Espírito Santo de Deus me está revelando que hoje você vai ser curado. E vinha um homem numa cadeira de roda, ele movimentava assim a cadeira de roda para que a cadeira de roda andasse, e eu fiquei contemplando aquilo ali maravilhada. Aleluia, glória a Deus. Que contemplando. Foi quando o Senhor me disse, ele quando saiu da sua casa disse que se eu o curasse, ele me aceitaria como seu único suficiente Salvador, e ele faria uma aliança e me serviria até a morte. Chegou esse dia, pois eu vou curá-lo. Aleluia. Foi quando aquele pastor, aquele servo de Deus, aquele soldado, ele disse, você crê que o meu Jesus pode te curar? Pois assim disse o meu Senhor. Você disse que se você fosse curado quando você entrasse aqui, você ia servir ao meu Deus. Pois eu creio que o meu Jesus pode te curar. Você crê que ele pode te curar? E o homem disse, sim, eu creio que ele pode me curar. Então ele começou a orar nas suas pernas, só que nessa hora eu vi os anjos como se fosse esticando a perna dele. Os anjos que trabalham com cura ali, os anjos que estão auxiliando em ministério, todo ministério que tem cura e libertação, tá esses anjos trabalhando. Todo ministério que trabalha com libertação, com cura, tá esses anjos auxiliando no mundo espiritual, que somente é permitido ver se o Senhor abre a visão para que veja os anjos trabalhando. Eles esticavam a sua perna de uma tal forma que ele levantou e começou a caminhar. Esse homem saiu curado automaticamente dessa reunião. Depois, esse soldado de Cristo chamou a próxima pessoa e disse, irmã, vem aqui no nome do Senhor Jesus. Era uma mulher que não servia a Jesus, mas estava visitando aquela igreja. Pois o Senhor me está revelando, o Espírito Santo de Deus me está revelando que existe um caroço no seu cérebro e você sente muita dor de cabeça. E ela confirmava aquilo ali, ele colocava as suas mãos e a enfermidade saía. Halamaia. Irmãos, eu fiquei maravilhada, eu fiquei fascinada, eu fiquei feliz de ver que ainda existe ministérios
que existe soldados, que existe remanescentes na terra. São poucos, mas existe remanescentes que realmente pregam o evangelho santo da cruz, aonde o seu vaso não está rachado, aonde o seu altar não está quebrado, onde o azeite que emana desses vasos é o azeite puro que emana do alto. Não é azeite manchado, nem é unção esquisita, não é unção dos demônios, é a unção pura do Espírito Santo, pois foi isso que eu vi nessa nova experiência através deste homem. O Senhor Jesus Cristo me disse que Alamaia, uma das coisas que ele mais cobra para todos aqueles que vão ganhar almas para ele é amor pelas almas, é amor pelo rebanho. E eu via, o Senhor disse, aqui não é somente uma igreja, uma casa de oração aonde ele se reúne para fazer reuniões. Aqui é uma família espiritual onde todos se preocupam por todos. Foi quando eu olhei para as irmãs do culto de oração e eu via como se fosse realmente uma família. Não era uma família terrena, era uma família espiritual. Aleluia, glória a Deus. Olhei para os seus joelhos e disse, Senhor, suas canelas são de fogo. Suas canelas são de fogo, Alamaia, suas canelas são de fogo. O Senhor disse, aqui, antes das reuniões, eles têm que ficar 1h30 a 2 horas de joelho orando por cada vez que vai iniciar uma reunião. Era realmente como se fosse um exército de Cristo, em um só propósito, em um só foco. Eu olhei para a porta e via que os demônios queriam entrar. Tem pessoas que falam que os demônios não entram na igreja. Tem muitos altares que estão profanados, que os demônios estão manipulando o ministério. Tem muitos altares, Alamaia, aonde as almas estão cativas dos demônios, aonde os pastores não têm visão espiritual e não vê as almas cativas. Ainda mais quando são ministérios que só querem falar de bênção, vitória. Só querem falar de coisas terrenas, só querem colocar Deus no pedestal da misericórdia e do amor, esquecendo que ele é fogo consumidor e que ele abomina e despreza o pecado, que no seu reino da glória não entrará nada que é deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu fiquei realmente feliz de ver um ministério tão avivado, tão avivado. Aquele soldado levantado pelo Senhor, o Senhor me mostrou, Alamaia. Foi então quando eu olhei para mim e disse, Senhor, há tanto por fazer. Olhando o teu servo, vejo que existem muitas coisas em mim. Eu olhei para mim e disse, existem muitas coisas em mim que eu preciso melhorar, que eu preciso me entregar mais, que eu preciso fazer. Aleluia, glória a Deus. Foi quando o Senhor, com um sorriso suave, olhou para mim e disse desta maneira, qualquer um pode chegar neste nível de unção. Qualquer um pode chegar neste nível de unção. Basta renunciar, basta se santificar, basta ficar na posição e eu derramarei a unção dobrada do meu Espírito Santo, Alamaia, porque da mesma maneira, Alamaia, que ele conseguiu chegar a esses níveis espirituais, qualquer um dos meus filhos podem chegar. Irmãos, depois olhei para o teto e vi a mão do grande eu sou estendido sobre aquela igreja. Era muito fogo, Alamaia, era muito fogo. Os anjos trabalhando. Ali era o Espírito Santo de Deus. O Senhor disse, o Espírito Santo tem que estar dentro da casa de oração, trabalhando, Alamaia, intercedendo pelo meu povo. O Espírito Santo é o professor, é o condutor, é o maestro. O Espírito Santo de Deus tem que estar dentro da casa de oração. Senti fogo vindo daquele púlpito, senti fogo vindo daquele altar, senti o zelo e o ciúme de Deus com aquele ministério e vi a mão do Criador guardando aquele povo revestindo aquele soldado na presença do Senhor. Engrandecido é o nome do nosso Senhor. Engrandecido é o nome do nosso Senhor. Então, depois disso, o Senhor disse, agora venha, que eu vou te mostrar aonde está o espírito do erro e do engano. Aonde não está o meu Espírito Santo. Então, o Senhor me transportou para outro lugar juntamente com ele. Chegamos numa igreja luxuosa, muito, muito grande, lotado de pessoas. Aquela igreja fedia, literalmente, o Senhor tapava as suas narinas. Eu vi o rosto do mestre se transfigurando em um rosto enojado e ao mesmo tempo triste. Aleluia, glória a Deus. Eu vi o rosto dele transfigurado automaticamente quando entrava naquele ministério de Satanás, sinagoga de Satã, porque igreja não é, Halamai, não é igreja de Cristo. O Espírito Santo não estava ali. Os demônios estavam enganando aquelas pessoas e mantendo elas mais cativas e mais escravas no mundo espiritual. No mundo espiritual. Vi as mulheres rodopiando, falando em línguas, maquiadas, com salto altos.
Vi aquela igreja escura, com um telão enorme atrás. Vi um pastor com o número 666 na sua testa e quando ele orava, ele transferia as doenças. Eu já disse aos irmãos várias e várias vezes que o Espírito Santo de Deus pode estar na vida de alguns santos de Deus que possam visitar esse ministério, porque eles são alguns até curiosos e teimosos, mas o Espírito Santo não está dentro da casa de oração. O Espírito Santo de Deus não estava nesta casa de oração, pois eu vi o principado do falso evangelho rindo daquele povo. Não é a primeira vez. O Senhor disse: vês aí o falso mover do Espírito Santo? Vês tu o principado do falso evangelho? Eu já te havia mostrado, estou te mostrando novamente ele, estou te mostrando porque existem pessoas no teu canal que insistem em ir nessas igrejas da porta larga. Diga a eles que saiam dessas igrejas, pois meu Espírito Santo não está trabalhando ali. Voltarão mais cativos, voltarão mais atribulados, voltarão mais doentes, e a maldição que está sobre ti, ou a enfermidade que está sobre ti, vai ser passado para outro. Porque foi isso que eu vi. O pastor colocando as suas mãos, transferindo a maldição, transferindo a doença. É tudo uma combinação, é tudo um teatro dos demônios. É tudo um teatro, é tudo um teatro. Halamai. Eu vi tudo aquilo ali, fiquei realmente enojada. Vi o rosto do Senhor chateado e enojado e dizendo que o Espírito Santo dele não está ali. Aquilo ali é a sinagoga do diabo, a sinagoga de Satã. A igreja toda infestada de demônios. Fedia como cadáver morto, cachorro molhado, como fezes, mistura pelo menos por 1 milhão, pois assim que era que aquele povo estava fedendo. E se assim o mestre voltasse, todo aquele povo ia ficar no arrebatamento. Eram mais de 5.000 pessoas ali, achando que a língua estranha que estavam falando era do Espírito Santo, era dos demônios. Mulheres que acham que podem ser seladas com o Espírito Santo, com suas vergonhas de fora. Homens idólatras de futebol, homens adúlteros, homens imorais, achando que podem receber os frutos que provém do trono de Deus com sua vida toda desconcertada. Existe um processo para receber as coisas do Senhor. O processo é purificação, é renúncia, é libertação, para que nós venhamos receber aquilo que realmente vem do trono de Deus. Porque se assim a pessoa não estiver disposta a renunciar, a passar pelo processo de limpeza e purificação espiritual, o que ela vai receber é água podre do inferno sobre si. É unção, entre aspas, dos demônios em sua vida. Depois o Senhor tomou a minha mão e disse: agora venha que quero te mostrar outra coisa. Atravessamos uma parede e lá estavam esses homens, não somente aquele que eu havia visto alguns minutos atrás ali, pregando heresias no púlpito. Vi ele em volta de uma mesa com muito dos seus do grupo, né, dos irmãos ali, vou dizer, desse grupo que faz parte daquele ministério, o pastor, o presbítero, o missionário, todos eles estavam em volta daquela mesa que estava cheio de dinheiro. Estava cheio de dinheiro aquela mesa. Eu disse: Senhor, esta mesa está cheia de dinheiro. Foi quando o Senhor Jesus Cristo me disse: eles são lobos, lobos em pele de cordeiro. Lobos que estão se alimentando das minhas ovelhas. Eles riam de maneira debochada e sarcástica daquelas pessoas, chamando elas de tolas, aproveitando-se de sua fragilidade, de sua dor, somente para tirar dinheiro. Irmãos, o Senhor estava realmente chateado e enojado e ao mesmo tempo triste. Foi então quando o Senhor Jesus Cristo me disse: essa parte da experiência a qual vou te dar agora é um segredo entre eu e você. Abrirei muitas covas, muitos descerão à sepultura e tirarei muitas capas. Vou trazer à tona os seus pecados e as suas vergonhas, para que todos vejam que tipo de pessoas são, para que todos vejam que tipo de servo eles são. Eles não me servem, eles não me servem. Foi quando o Senhor passou a sua mão assim e abriu um telão e vi vários rostos, tantos brasileiros como nacionais e internacionais, que estão marcados, Halamaia, pelo espírito da morte, o dia e a hora para descer à sepultura. Mas antes disso, o Senhor trará à tona seus pecados, as suas vergonhas, para que todos vejam que tipo de servo, entre aspas, eles são. Aquilo realmente me deixou muito triste, porque muitos daqueles que apareceram na tela são pessoas muito conhecidas, que têm ministério muito conhecido e que muitos falam: é servo de Deus, é serva de Deus. Irmãos queridos, depois disso,
Halamaia, o Senhor fechou aquela tela na minha frente, depois de ter visto vários rostos ali que estão marcados, o dia e a hora para descer à sepultura. Foi quando Satanás apareceu atrás daqueles homens ali, e ele com muito ódio olhou para mim. Quero dizer para os irmãos que nesta experiência eu vi Satanás como um homem formoso, muito elegante, de cabelos loiros e olhos muito azul. Não existe beleza, Halamaia, assim, beleza como a dele aqui. É um homem formoso, não dá para descrever. Mas sua presença maligna, diabólica e satânica é algo tão palpável. Olhei para o seu peito e vi que tinha algo negro como um buraco, pois não havia coração ali. Foi então ele como bufando, com muito ódio. O Senhor estava de costas para ele, mas eu podia vê-lo, e ele disse bem assim para mim: cala-te, somente cala-te, e não fale nada do que o homem de branco está falando para você falar. Se assim falares, eu vou, Halamaia, fazer você ser provado. Eu tenho os meus para te perseguir. Eu tenho os meus. Por causa de ti, eu tenho perdido muitas almas. Por causa de ti, essas pessoas estão dando ouvido o que é realmente viver o evangelho do homem lá de cima. Somente cala-te e cala-te, porque eu não te suporto. Foi então quando o Senhor Jesus Cristo olhou para mim e disse: ignore tudo o que ele está falando, pois ele é um mentiroso. Ignore suas ameaças. Filha, não tenha medo dos demônios. Quando o Senhor falou isso, o Senhor olhou para ele, e somente a presença e o olhar de Jesus, que emanava fogo, fez com que Satanás virasse e fosse embora. E o Senhor disse: afasta-te, Satanás, afasta-te. Ele virou as costas, atravessou a parede e desapareceu. Depois disso, o Senhor pegou nos meus braços de maneira firme, muito firme, e falou para mim: muitas bandejas virão a ti, assim como muitas bandejas vêm ao meu povo. Terás que negar todas essas bandejas. Foi quando o Senhor começou a citar todas as bandejas: fama, reconhecimento terreno, maçonaria. Tudo ele começou a falar para mim, as bandejas que muitos hoje, que começam no espírito, terminam na carne, começam na humildade, terminam no orgulho, aqueles que falam que amam a Jesus, mas se permitem ser enganada pelas bandejas de Satanás. Foi quando o Senhor ressaltou para mim, quando ele foi tentado por Satanás, quando Satanás o transportou, oferecendo ao Senhor riqueza, quando o diabo levou, né, Jesus até a Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então ele havia dito para o Senhor: se tu és filho de Deus, joga-te daqui, pois se tu és filho de Deus, joga-te daqui, pois as escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Foi quando o Senhor repreendeu a Satanás. Foi quando o Senhor repreendeu. O Senhor fez eu lembrar, e o Senhor começou a ressaltar isso, relembrar que através da palavra do Senhor, Satanás havia aparecido ao Senhor quando ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando e foi tentado por Satanás. E o Senhor me disse: terás que negar todas essas bandejas. Terás que negar, assim como o meu povo, Halamaia, terão que negar todas essas bandejas, pois o que te espera é muito grande. O que espera o meu povo é muito grande. O galardão teu será muito grande, se assim tu ficares firme na minha presença até o final. Agora venha, que eu vou te levar de volta. Mas antes disso, quando nós estávamos lá, o Espírito Santo me fez lembrar: Senhor, e essas pessoas que estão nessas igrejas da Porta Larga? O Senhor disse: diga para eles saírem destas igrejas, pois meu Espírito Santo não está ali. Meu Espírito Santo não está ali. Ali é o espírito do engano, o espírito do erro que está enganando essas pessoas. Então, depois disso, meus irmãos, de ter visto tudo isso, o Senhor disse: vamos que eu vou te levar de volta, e passe tudo para o meu povo. O que você escutou e viu, tudo que escutaste e tudo que você viu nessa nova experiência. Foi então quando eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero voltar. Passe essa responsabilidade a outra pessoa. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de falhar contigo. Eu tenho medo de não conseguir cumprir com aquilo que o Senhor espera em mim, Senhor. Tenho temor de não poder cumprir contigo naquilo que o Senhor tanto espera de mim. Halamaia. Foi quando o Senhor, de maneira suave e sorridente, vou dizer sorridente porque o sorriso do Senhor é suave, ele disse: eu sei o futuro. Eu sei o futuro. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu sei o futuro. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Então, foi quando o Senhor me trouxe de volta. Eu voltei dessa nova experiência, estava de bruço e estou aqui
passando para a igreja, sair das sinagogas de Satanás se não querem ser enganados. Sair de pessoas que não têm o Espírito Santo. Sair deste evangelho falso, mentiroso e manchado que não vai conduzi-los, nem os senhores, nem a mim, à salvação. Nós temos que nos submeter ao Senhor e à sua palavra, ao seu evangelho santo, que nos vai conduzir à salvação, que nos vai conduzir. Muitos estão sendo enganados. Muitos não querem saber que tipo de vaso é, que tipo de profeta é ou profetisa é. E o Senhor me ressaltou lá na experiência quando aqueles homens estavam ali que nem lobos em pele de cordeiro em cima daquele dinheiro, rindo, debochando do povo que estava sendo enganado por eles. Foi quando o Senhor disse que não podia sair 2 tipos de água da mesma fonte, que não pode sair a água doce e nem a água amarga da mesma fonte. Porque uma figueira produz azeitona e uma videira figos. Ele ressaltou essa passagem de Tiago para mim. Ele ressaltou. Amada igreja, foi essa experiência que o Senhor, pela sua graça, me deu. E eu estou transmitindo para o seu povo, aleluia, glória a Deus, que este canal é um canal de doutrina. Este canal é um canal para pessoas que são espirituais. Os irmãos sabem que aqui eu prego e vivo doutrina. E eu vou morrer sendo crente. Pode me chamar de louca, de herege, de mentirosa, de tantas coisas, mas eu sei quem fala comigo, quem trata comigo e quem me dá as experiências. E que seja tudo para exaltação, glorificação do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele venha crescer na minha vida e eu diminua. E que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, se assim o Senhor permitir. Eu volto, meus irmãos. Shalom.